Fala, galera do canal Cartão Vermelho. Ontem o Flamengo deu show no Newton Santos. Com um futebol envolvente, o Mengão venceu o Botafogo por 3-0, um resultado que reacende de vez a briga pelo topo do Brasileirão. O jogo, desde o início, o Flamengo mostrou que não estava para brincadeira. Com posse de bola, intensidade e muita pressão no ataque, o rubro-negro dominou o Botafogo do primeiro ao último minuto. O primeiro gol saiu dos pés dele, Pedro. O camisa 9 abriu o placar com categoria e ainda deu assistência para o segundo gol, mostrando por que é um dos jogadores mais decisivos do elenco. Os destaques, mas o destaque não ficou só com Pedro. Luiz Araújo marcou o segundo gol, ampliando o placar, e Gonzalo Plata, voltando de lesão, fechou a conta com um lindo cabeceio. O jornal espanhol destacou que, mais do que os gols, a vitória passou pela genialidade tática de Felipe Luís, que comandou o time com equilíbrio, intensidade e inteligência. A situação no Brasileirão: com essa vitória, o Flamengo chegou aos 58 pontos e segue firme na caça ao líder Palmeiras, que tem 61. O Botafogo, por outro lado, vive uma fase complicada e começa a ver a vaga direta para Libertadores escapar. O placar de 3-0 mostra que o Mengão está focado, forte e pronto para brigar até o fim pelo título do Campeonato Brasileiro. O Pedro tá pedindo passagem, né, Mauro? Tudo bem, em alguns lances, você mesmo já trouxe aqui, ele vem sendo meio displicente. Se eu não me engano, ontem teve até um lance que ele foi displicente novamente, que foi um lance no meio-campo que gerou um contra-ataque, que ele tenta dar um passe de calcanhar, mas é um Flamengo que tem um finalizador nato num time que vem perdendo muitas chances de gol. Você acha que o Pedro tem que ser titular ou não, Mauro? Ou realmente o treinador é o Felipe Luís, é ele quem sabe quem tem que ser o atacante adequado em cada partida? Não, que ele é óbvio, né? Ele que escala, dele é responsabilidade, ele que tem que escolher. Agora, esse recorte, assim, eu acho até, às vezes, beira de algumas pessoas na imprensa desonestidade intelectual, cara. Defender a escalação do jogador ignorando seus maus momentos. Flamengo e Atlético Mineiro, Copa do Brasil, Flamengo vencendo por 1-0, ele tem um gol vazio, chuta pra fora. Né? Flamengo e Vasco, dentro da área, dá um carrinho por cima do travessão, era o gol da vitória, mais 2 pontos. Na Copa do Brasil poderia ser o gol da classificação. O Flamengo iria para o vestiário com 2-0 e 2-1 no agregado, que havia perdido no Rio de Janeiro. Flamengo jogando contra o Estudiantes do Maracanã. Ele dribla o goleiro, o zagueiro, o gol tá vazio, ele chuta em cima do Muslera. Por quê? O que ele quis fazer ali? Um jogador do nível técnico dele. O jogo de volta. O Samuel Lino leva a bola no fundo, vai fazer o cruzamento, o passe, não foi nem um cruzamento, um passe para ele. Estava na cara que a bola era no bico da pequena área. Ele vai trotando na bola, o zagueiro do Estudiantes chega na frente, intercepta o chute dele. Se ele vai com mais decisão, fez uma partida medonha na Argentina, mal pegou na bola, não disputou uma bola, não fez um pivô. Uma atuação assim, distante do jogo, um jogo de altíssima temperatura, de vida ou morte. O Pedro tem momentos muito ruins, perdeu a posição, porque ele via muito mal, mas muito mal. Parou 10 dias, primeira pergunta da coletiva foi sobre o Pedro, Felipe Luís falou, treinou muito bem a semana inteira, foi escalado, jogou bem, pronto, acabou. Acabou. É a mesma coisa que falavam antigamente do Gabriel. Gabriel jogando nada, aí Pedro ou Gabriel? Pedro, claro que era o Pedro, que estava jogando bem. Agora, qualquer um ou Pedro, vai ser qualquer um ou Pedro, dependendo de como ele se comportar. Se ele jogar bem, se ele se dedicar, se ele não fizer firula, principalmente, né, além de fizer gols e não fizer firula, ele vai jogar todas, a não ser quando ele for poupado por uma questão física, ou se machucar, ou for suspenso. Vai jogar, ele é o melhor 9 da América. Ele é bom pra caramba, mas ele precisa ser... E ontem também, 1-0 o jogo, foi dar lá um drible de efeito lá no Barbosa, aí o Botafogo recupera a bola, inicia um ataque, sai um gol do Botafogo ali. Isso ele precisa se concentrar mais e evitar. Não precisa fazer firula. Tiver ganhando de goleada e tudo, até vai. Mas, sabe, passinho de letra contra os Estudiantes do Maracanã, estava 2-0, o jogo não estava resolvido, gente. Então, assim, tem todo um combo. Não dá para pegar assim, só o momento bom do cara, ele tem que jogar. Sim, o que ele fez ontem tem que jogar, mas o outro não foi o último jogo do ano, nem o único. Você teve vários jogos em que ele falhou. E falhou até por uma certa displicência. Por quê? Porque ele é muito bom. Mas ele tem que ser um jogador que alia a sua qualidade técnica, seu poder de decisão, a muita concentração, extrema seriedade. E aí o técnico se irrita, claro. Ele viu o mesmo jogo que a gente viu, porra. O jogo na Argentina, pô, foi um negócio muito constrangedor. Um jogo contra uma equipe tecnicamente inferior e que estava com a faca entre os dentes, cara. Jogando a sobrevivência dela. E vai ser assim com o Racing, vai ser igual ao pior. Vai ser igual ao pior. Então você tem que estar com outro espírito.
E não com esse espírito de jogo de Campeonato Carioca contra o Bom Sucesso ou o Maricá, porra. É isso. Ele perdeu a posição porque ele vinha mal. Ontem ele foi muito bem. A única ressalva que eu faço é fazer gracinha ali, contar 1-0 e tentar um drible de efeito no meio do campo que não leva a nada, que está muito longe do gol, e perder a bola e dar uma oportunidade de um ataque para o adversário, no caso para o Botafogo. Só isso. Agora, pô, assim é muito fácil, né? Sobre o Bruno Henrique. Não tem nada que se falar de Bruno Henrique. Ontem perguntaram do Bruno Henrique na coletiva, eu não entendi. Gente, ontem o Felipe Luiz poderia colocar o Bruno Henrique como titular na direita, na ponta esquerda ou como centroavante. Não colocou. Aí ele tira o Samuel Lino, entra o Cebolinha, não pôs o Bruno Henrique. Segunda chance de colocar o Bruno Henrique, não usou. Aí ele tira o Cebolinha machucado, o Cebolinha até fez a jogada do segundo gol, né? Entra o Michael, que não jogava mesmo, mas não entrou o Bruno Henrique. Aí ele tira o Pedro e coloca o Plata, que fez o gol. Não botou o Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique não está na pauta do dia, gente. Porra, o que tem que falar do Bruno Henrique num dia que ele ficou sentado no banco e não jogou? Eu não entendo essa pauta. Não aqui do programa, a pauta de que ontem foi colocado o Bruno Henrique na discussão. O Bruno Henrique ontem não jogou. O Felipe não o colocou em campo. Ponto. Ele pôs o Michael e não pôs o Bruno Henrique. E um detalhe, ele põe o Cebolinha, que não estava fazendo bom jogo, mas fez uma ótima jogada que gerou o segundo gol. Ele pôs o Plata, que fez o terceiro gol. Ele pôs o Carrascal, que está pedindo passagem. Vai ser titular no domingo, creio eu. Acho que ele vai ser titular no domingo. Talvez saia o Samuel Lino, talvez saia até o Luiz Araújo, ele joga na direita, não sei o que ele vai fazer. É um outro adversário, outro tipo de jogo, né, o Palmeiras. Vai depender muito da estratégia que ele vai montar. O Carrascal ele ganhou uma jogada no corpo, roubou a bola, meteu na cabeça do Plata, na primeira bola o Plata fez o gol. As trocas do cara deram certo, o Flamengo vai ser por 3-0, a estratégia foi correta. Aí o cara, vamos falar do Bruno Henrique, eu não entendo. O Bruno Henrique é pauta assim, entrou, jogou nada. Felipe, por que você insiste no Bruno Henrique que está jogando tão mal? Ok. Ontem ele não jogou. Aí vamos discutir o Bruno Henrique lá. Pô, pelo amor de Deus. 9 vitórias do Flamengo em 10 jogos contra o Botafogo. No estádio Newton Santos ou Engenhão. A exceção foi o 4-1 do ano passado. 9 vitórias. E devolveu o placar, né? 3 gols de diferença. 4-1 no passado, 3-0 ontem. Aí, pô, vamos discutir o Bruno Henrique que não jogou? Faça-me um favor. E o Pedro, ele vai jogar se estiver bem. O Samuel Lino vai jogar domingo? Eu acho que ele vai perder a posição para esse domingo, porque ele não está bem, normal. Sai do time, amanhã tenta voltar. É um ótimo jogador, claramente ele está inseguro, sem confiança. Ontem estreou muito o piso sintético, o piso de plástico lá do Engenhão, escorregou, assim, rolou com a bola. Então é normal do jogo. Mas o Felipe Luiz defendeu o Lino de novo, né? Ele vai atacar o cara na coletiva. Ele vai falar, tá porcaria. Não, mas ele defende de uma forma que parece que ele não vai tirar. Que ele fala, tá fazendo tudo o que eu peço. Sim, mas ele fala isso sempre. Amigo, o Abel Ferreira vai chegar lá se ele estiver insatisfeito com a atuação de um atleta que não executou exatamente como ele gostaria. Ele vai publicamente criticar o cara? Não, vai falar que vai fazer coraçãozinho, falar que é amor. Ora, bolas. Cara, coletiva não é confessionário. E quando o cara dá uma pancada, como ele criticou o Pedro lá atrás, não é uma coisa assim, agora você o sincericídio em pessoa. Não, o cara tá afim de falar. Ali ele queria falar. É uma coisa pensada. Coletiva não é confessionário. E coletiva não é onde você vai tirar as melhores informações nunca. A coletiva isso é importante, que lá no contexto do jogo você tem que ouvir o que o técnico tem a dizer. No mundo inteiro é assim. Mas não é ali que ele vai estar... Muita coisa que é falada na coletiva é falada para dentro, não é para fora. É para você ganhar grupo, você não dividir o grupo, você não perder o jogador. Então, por exemplo, Bruno Henrique, ontem não jogou. Por quê? Ele não foi escolhido pelo Felipe Luiz. Aí colocam em discussão o Bruno Henrique. Não sei por quê, porque ele não era a pauta do dia. Ele vai falar mal do cara, vai defender o cara, porque ele vai contar com o cara amanhã. Talvez no domingo ele precise do Bruno Henrique e ele faça o gol da vitória. Ou alguém duvida que isso não possa acontecer? Contra o Internacional, por exemplo, ele fez o gol da vitória no Maracanã. Um jogo grande e importante. Mesmo jogando mal alguns jogos, ele tem lá o registro do jogo que ele decidiu. Tem uma história. E ele não vai querer perder esse jogador. Ele não vai querer perder nenhum jogador. Como o Abel não vai querer perder nenhum jogador do Palmeiras. Se eventualmente alguém não estiver bem, ele não vai. A não ser que ele queira criticar, porque ele já falou lá dentro, não adiantou, e de repente ele quer provocar publicamente para ver se o jogador se liga. Pode ser uma estratégia de qualquer técnico, quero dizer, não de um especificamente. Mas, em geral, o técnico defende o jogador. O Renato Gaúcho, das coletivas dele, tem uma frase que ele se repete há décadas. Confio no meu grupo, confio no meu grupo, confio no meu grupo. Sempre o Renato fala isso. O Renato Portaluppi sempre fala. Por quê? Você acha que ele sempre está satisfeito com o desempenho de todo mundo? Não. Claro que não. Eventualmente um ou outro jogador não está correspondendo, até o coletivo não está legal. Mas ele não vai ficar falando publicamente. Fulano está jogando nada, né? E aí?
Torcedor rubro-negro, o que você achou dessa atuação do Flamengo? Foi o melhor jogo do time no campeonato? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E claro, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Cartão Vermelho para não perder nenhuma análise dos jogos do Mengão. Valeu, galera, até o próximo vídeo.